alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula prévia, uma pré-aula, que é mais um serviço que o portal Escola Dominical oferece aos nossos professores e alunos para que nós tenhamos durante a semana uma preparação melhor da nossa aula. Mas não deixe de assistir a nossa aula, que é transmitida aos sábados às 19 horas no site do portal Escola Dominical. Os irmãos encontram aí o endereço www.portalebd.org.br, onde nós temos ali a interatividade, é o estudo dos professores da Assembleia de Deus aqui do Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, e nós temos então a interatividade com os outros professores, com os alunos. O irmão poderá também mandar perguntas ao vivo pela internet e nós estaremos prontos a respondê-las, e com isso os irmãos completarão o estudo da semana. Esta pré-aula é apenas um momento inicial, uma ajuda para a sua pesquisa durante a semana, mas não deixe de assistir a aula ao sábado, quando nós estaremos ali complementando para que o irmão tenha esta costumeira abençoada aula que o irmão dá na sua igreja no domingo pela manhã ou pela tarde. Esse trimestre nós estamos estudando, o terceiro trimestre de 2012, o tema Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Inveja, um grave pecado. Como diria o pastor Antônio Sebastião, da Assembleia de Deus lá do Ministério de Santo André, ele que é diretor da Faculdade Teológica de Santo André, a FATESA, ele diz: isto não tem aqui. Nós só vamos falar porque estou obrigado a falar, mas não tem. Ah, que não tivesse inveja no meio do povo de Deus. É um dos grandes cancros da igreja nos dias de hoje. Nosso saudoso pastor Walter Marques de Mello costumava pregar sobre a inveja, um dos grandes males que tem afetado a vida da igreja. Até porque a inveja começou entre dois irmãos. Então é normal até que nós tenhamos inveja na igreja. Não deveria ter, mas infelizmente nós temos. A partir de hoje nós estamos já no novo bloco, é o quinto bloco do nosso trimestre, onde nós vamos estudar o que nós denominamos de dramas de relacionamento. São aflições que decorrem das relações entre as pessoas. As pessoas, elas têm que estabelecer relações. Deus diz que não é bom que o homem esteja só, então um homem se relaciona, um ser humano se relaciona com outro ser humano. E esse relacionamento tem que ser pautado pelo amor. Este é o grande mandamento que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento de Jesus. E nós devemos exercer o amor no nosso relacionamento com o próximo, com a outra pessoa. Mas o pecado veio ao mundo e fez com que esse relacionamento deixasse de ser pautado pelo amor. Por causa da entrada do pecado no mundo, os relacionamentos deixaram de ser pacíficos, amorosos. Eles passaram a ser egoísticos, individualistas. A entrada do pecado no mundo fez com que os relacionamentos humanos fossem prejudicados. E uma das consequências do pecado foi a transformação desse relacionamento, que deveria ser um relacionamento de amor, num relacionamento de opressão, de domínio. É o que nós notamos assim que o primeiro casal é interpelado por Deus, lá no Éden ainda. Quando Deus disse: onde estás, Adão? Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher:
por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Aqui nós vemos a mudança do relacionamento entre as pessoas por causa do pecado. Adão, que tinha dito, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Agora diz, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Passou a ser acusador, passou a querer salvar-se com o prejuízo do outro. Isto é o que o pecado faz. Ele tira o amor dos relacionamentos entre essas pessoas. E no lugar do amor surge o egoísmo, surge o individualismo. E você diz que cada um se vire e eu me livre. Essa é a realidade. É por isso que nós vemos no mundo esses dramas do relacionamento. Hoje nós vamos estudar sobre a inveja, que é um grave problema que surge nos relacionamentos entre as pessoas. E na próxima aula nós vamos estudar sobre as dores do abandono. O abandono é outra característica nefasta, outra aflição que se é gerada nos dramas de relacionamento. O que é a inveja? A inveja, ela é assim conceituada nos dicionários. Um sentimento em que se misturam o ódio e o desgosto e que é provocado pela felicidade ou pela prosperidade de outrem. A inveja também é o desejo irrefreável de possuir ou gozar em caráter exclusivo o que é possuído ou gozado por outrem. O Catecismo da Igreja Romana diz assim, que a inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem e o desejo imoderado, quer dizer, descontrolado, de dele se apropriar. Então a gente percebe que a inveja é um mal-estar causado em alguém por causa do bem-estar do outro. Como não há mais amor, como não há mais o prazer de ver o bem do outro, como a gente é egoísta e individualista, nós ficamos tristes, ficamos revoltados, porque alguém está se dando bem. E aí você deseja o mal daquela pessoa, porque ela está bem. Você fica triste porque ela está bem. Isto que é a inveja. É interessante que a palavra inveja vem do latim invidia. Vocês sabem que o português veio do latim, que era a língua falada pelos romanos. E a palavra invídia quer dizer não ver. Então o invejoso é aquele que não vê. É aquele que não tem a capacidade de ver. Ele não tem como enxergar. E isso é interessante, porque a inveja, o que é? É a atitude de alguém que está cego. Espiritualmente cego. É alguém que está no pecado. É alguém que está sob o domínio do maligno. Porque ele não vê. A palavra inveja, que vem de invídia, que quer dizer não vê. Aquilo que não se vê. Aquilo que não se pode ver. E aí nós nos lembramos do que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, não creem em Jesus, aqueles que vivem no pecado, eles estão cegos. O entendimento deles é cegado pelo diabo, que é o Deus desse século. Então quem é invejoso é aquele que não vê, aquele que é espiritualmente cego. Isso já nos mostra que a inveja é algo peculiar de quem não crê em Deus, de quem não conhece a Jesus, de quem não segue o Evangelho.
Por isso que não existe inveja santa, irmãos. Hoje tem uma história aí de inveja santa, tem uma inveja santa de fulano. Você não é crente, então. Porque o invejoso é aquele que não vê. Aquele que não vê. E se ele não vê é porque ele está espiritualmente cego. Se ele está espiritualmente cego, é porque ele tem o seu entendimento, a sua mente dominada pelo inimigo nas nossas almas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não existe inveja santa. Inveja é uma característica de quem é do maligno. Por isso que o primeiro invejoso da Bíblia é Caim. Caim é o primeiro invejoso da Bíblia. E a Bíblia diz que ele é do maligno. Por isso que ele invejou o seu irmão. Porque ele era do maligno. Por isso que ele ficou triste, revoltado, porque a oferta de Abel foi aceita por Deus e a dele não. Porque ele estava cegado pelo inimigo das nossas almas. Ele era do maligno. Então a inveja, irmãos, é algo do mal. É algo do maligno. No Antigo Testamento, existe a palavra para inveja, é a palavra caná. A palavra caná é que aparece todas as vezes que nós temos a expressão inveja no Antigo Testamento, o hebraico caná. E até Caim vem de caná. Né? Canaã vem de caná. Os irmãos veem que é tudo gente do maligno. Né? A palavra caná, inveja, que tem o significado de ardor que causa ira. Um desejo que causa raiva, causa ira, causa ciúme. Né? Então, esse é o significado da palavra caná. Um sentimento mau. Um sentimento que gera mal. No Novo Testamento, nós temos duas palavras para a palavra inveja. A palavra fitonos e a palavra tselos, que querem dizer a mesma coisa do Antigo Testamento. Um ciúme, um ardor que causa ira, um mau olhar. É interessante que a inveja, ela é também caracterizada como um mau olhar, um olhar mau. Tanto a palavra caná, no hebraico, quanto a palavra fitonos, no grego, ela significa um mau olhar. É daí que vem até a história aí da superstição do mal olhado, do olho gordo, né, que é o invejoso. Né? O mau olhar. Então a inveja, além dela quer dizer não ver, ainda no latim, no grego e no hebraico, ela significa um mau olhar. Um olhar mau. E aí nós nos lembramos do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha o que a Bíblia nos diz. Ensino de Jesus. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É por isso que a nossa lição diz que a inveja é um grave pecado. A Igreja Romana costuma elencar a inveja entre os 7 pecados capitais. Por quê? Porque é um pecado que gera outros pecados. Jesus diz assim, que se você tem um olho mau, o olho é a candeia do seu corpo. Quer dizer, é a luz do seu corpo, é a luz do seu ser, Jesus está dizendo. Se o seu olhar é mau, é sinal que você todo é tenebroso, você todo está nas trevas. Então a inveja, ele é um pecado que gera outros pecados. Por isso que ele é chamado de um grave pecado. A gente tem que tomar cuidado com essa expressão pecado capital, grave pecado, porque é uma expressão, como eu disse, da Igreja Romana. E a Igreja Romana, ela costuma dizer que existem os pecados graves e os pecados leves. Isso não é verdade. Não existe pecadinho nem pecadão. Qualquer pecado leva para o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a
mortes. Não diz que é do pecado grave. Qualquer pecado gera morte. Agora, existem pecados que geram outros pecados. Então esses pecados são os pecados graves. Então é nesse sentido, são pecados que levam outros pecados. Eu até escrevi aqui no esboço que a inveja tem sempre os seus filhotes. A inveja leva a outros pecados. Vejam bem que Caim, que é o primeiro caso de inveja que a Bíblia nos conta, a Bíblia diz que caiu o semblante dele quando ele soube que o sacrifício de Abel foi aceito, dele não. Aí a manifestação da inveja. Essa queda de semblante já era a manifestação da inveja. E a inveja trouxe o homicídio. Por causa da inveja, Caim matou o seu irmão. Então um pecado sempre traz outro pecado. Pecado grave, pecado capital. E capital vem de caput, que em latim quer dizer cabeça. É um pecado que é cabeça, quer dizer. É um pecado que gera outros pecados, que dá origem a outros pecados. Então, Jesus disse, se os seus olhos forem maus, quão grandes serão as tuas trevas? E isso já nos fala que a inveja traz outros pecados. Então é isso que nós temos de entender. É nesse sentido que a nossa lição fala de pecado grave. Caim, a inveja levou à prática do homicídio. Raquel é outro caso de invejosa. Raquel invejou, mas que coisa, né? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 30, versículo 1 vez assim. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E esta inveja de Raquel levou o quê? Levou Raquel a dizer para Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó respondeu, irado. A Bíblia diz que se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Vejam bem que a inveja que Raquel fez com que ela irasse o seu marido. O marido que amava. Jacó amava Raquel, Raquel não amava Lia. Ele amava Raquel. Mas a inveja de Raquel fez com que ela gerasse a ira em Jacó. Fez com que ela murmurasse contra Deus, porque Jacó ficou irado, porque quando ela disse, me dá filho senão eu morro, ela se revoltou contra Deus. Então a inveja de Raquel trouxe outro pecado, que foi a revolta contra Deus, que foi a murmuração e mais outra coisa. Raquel, por causa da inveja, entregou a sua serva Bila para que Jacó tivesse filho por ela. E qual foi o filho que nasceu? Dan. A primeira tribo que apostatou da fé em Israel. Então a inveja de Raquel, séculos depois, fez com que entrasse a apostasia, a idolatria no povo de Israel. A inveja sempre traz outros pecados junto de si. E o que dirá então dos filhos de Jacó? Que invejaram José. E pela inveja de José veio a traição a José, veio a venda de José, veio a mentira, porque eles disseram para o pai que José tinha morrido. Quantos pecados vieram por causa da inveja? Então por isso que a inveja é um pecado grave. Mas estão outros exemplos na Bíblia. Coré, Datã e Abirão. Eles tiveram inveja de Moisés. Está lá no Salmo 106, versículo 16. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Datã, Coré e Abirão tiveram inveja de Moisés e de Arão. E o que gerou a inveja? Gerou a rebelião. Eles se revoltaram contra Moisés. Fizeram o povo, os sacerdotes, se revoltarem contra Moisés. Quantos levitas se revoltaram contra Moisés? Por causa da inveja. Asaf, o salmista Asaf, o maestro do coral que iria cantar no templo,
foi formado por Davi, um profeta, ele também teve inveja. O Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, ele diz que teve inveja. E o que causou esta inveja? Vamos ler lá, Salmo 73, versículo 3. Vamos ver, versículo 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Um homem de Deus, um profeta, cheio do Espírito Santo, maestro do coral, quase se desviou pela inveja. A inveja traz outros pecados. E Edom? Lá em Obadias, vamos ver se você acha esse livro aí. Aliás, no próximo trimestre nós vamos estudar os profetas menores. E Obadias é o menorzinho de todos, porque só tem um capítulo. E no versículo 16 de Obadias, diz assim: porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as ações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Esse livro de Obadias fala de Edom. E que ele ia sofrer o juízo de Deus. Por quê? Porque ele passou a odiar Israel e fez aliança com os inimigos de Israel, porque ele teve inveja de Israel. Em Ezequiel 35:11 também, o profeta fala disso. Ele diz assim: portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Aqui é uma profecia contra o povo de Edom. Edom invejou Israel e por causa disso se aliou aos inimigos do povo, que era o povo seu irmão, porque nós sabemos que Edom eram os descendentes de Esaú. Então os edomitas eram irmãos dos israelitas, porque Jacó e Esaú eram irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. Mas a inveja também produziu o quê? Produziu a rejeição de Cristo por Israel. Por que os principais dos sacerdotes e os doutores da lei entregaram Jesus a Pôncio Pilatos para que ele fosse morto? Mateus 17:18. Porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Israel perdeu a oportunidade de receber o seu Messias por causa da inveja. E o que motivou o começo da perseguição contra a igreja? O que foi que permitiu, o que motivou a perseguição da igreja? Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. O que deu início à perseguição contra a igreja? A inveja. E não só aqui em Jerusalém, mas se os irmãos lerem também em Atos 17:5, vão ver que os judeus de Tessalônica começaram a perseguir a Paulo, e Paulo precisou sair fugido da cidade de Tessalônica, sem terminar a evangelização de Tessalônica, por causa da inveja. Então, a inveja ela sempre acompanha outros pecados. Agostinho, o grande teólogo, que é um dos doutores da igreja romana, né? Mas ele é um grande teólogo, merece ser lido por nós. Agostinho dizia que a inveja é o pecado diabólico por excelência. O caruncho da alma que tudo rói e reduz a pó. Então, se tem algo que reduz a pó a alma da pessoa, né? Se tem algum vermezinho da alma, esse verme da alma que corrói a alma humana, diz Agostinho,
é a inveja. E nesse ponto, Agostinho ele está repetindo as palavras de Salomão. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Faz até apodrecer o osso a inveja. Por quê? Porque é o mal. É o mal. É um mal que corrói a alma, como dizia Agostinho. É bom nós lembrarmos que esse Provérbios 14:30 é o nosso textuário. Não fique pensando que a pessoa que é invejosa, ela apodrece até os ossos. Porque todo o seu corpo é mau, todo o seu ser é mau. É isso que a Bíblia está dizendo. Não quer dizer que a hora que a pessoa tem uma inveja, começa a apodrecer o osso assim. É nesse sentido que a Bíblia nos diz. Como nós podemos evitar a inveja? Se ela é tão ruim, se ela causa tantos males, como nós podemos evitar a inveja? Em primeiro lugar, se nós tivermos consciência do nosso imerecimento. O primeiro problema que nós temos com a inveja é isso. Quando eu fico triste porque alguém está bem, é porque eu acho que eu mereço alguma coisa. Mas aí aprenda com Jó. Mais uma vez, o patriarca Jó. Quando ele passou todas aquelas agruras, depois que Deus lhe mostrou, com aquelas perguntas que ele não significava coisa alguma, ele reconheceu que ele não merecia coisa alguma. Tinha perdido tudo, sem motivo algum, mas ele reconheceu que ele não merecia nada. Quando nós reconhecemos que somos menos do que nada, não tem como a gente ser invejoso. Porque o invejoso acha que merece alguma coisa. Mas quando nós lembramos que nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, não temos como ser invejosos. Temos que lembrar também que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo. Se você tem em mente que Deus não privilegia nenhum nem outro, você também não vai ser invejoso. Porque o invejoso sempre acha que está sendo injustiçado, que está sendo esquecido. Mas quando nós nos lembramos que Deus não faz acepção de pessoas, nós evitamos a inveja. Fiquemos contentes com aquilo que Deus nos dá, que nós nem sequer merecemos. E se Deus dá a outro mais do que a nós, amém, glória a Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Existe uma razão para isso. E nós não somos Deus para saber. Quando nós queremos questionar a Deus, queremos saber mais do que Deus, nós abrimos brecha para a inveja. Uma outra característica para evitar a inveja. Nós temos que estar satisfeitos em Cristo. João 4:34, naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele diz o seguinte. Jesus disse-lhes, aí depois do diálogo, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não tem como você ser invejoso se o seu objetivo é fazer o que agrada a Deus, não o que agrada a você. Eu só sou invejoso se eu quero o meu agrado e não o agrado de Deus. Aí eu vou querer o que o outro tem. Porque eu quero ter o prazer que aquela pessoa está tendo. Mas quando o meu desejo é ser satisfeito apenas em Cristo, simplesmente fazer a vontade de Deus, não tem como eu ser invejoso. Eu também não serei invejoso se eu for temente a Deus. Ou seja, se eu respeitar a Deus, se eu for obediente a Deus. É o que Salomão escreve lá em Provérbios 23:17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo dia. Qual foi o problema de Asaf? Asaf
que tinha uma missão diante de Deus, que era profeta de Deus, que era maestro do coral, ele tinha que fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele tinha que estar satisfeito com aquilo. Mas ele começou a ver as riquezas das pessoas que não serviam a Deus, e ele quase se desviou. Por quê? Porque ele deixou de ser temente a Deus. Salomão fala muito da inveja, porque certamente ele sofria inveja de muita gente. Pelas riquezas que ele tinha, pela posição que ele tinha, pela sabedoria que ele tinha. Mas ele diz, por isso que ele fala bastante da inveja. Mas ele diz assim, olha, não tem inveja, mas seja temente a Deus. Então, para evitar a inveja, nós temos que, primeiro, como nós dissemos aqui, nós temos que lembrar que nós não merecemos as coisas. Segundo, que Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, que o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Quarto, que nós temos de ser tementes a Deus. Outra coisa, para evitar a inveja, tem uma vida de santificação. A inveja é obra da carne. Está lá em Gálatas 5,17. É obra da carne a inveja. Se você se separar do pecado, se você mortificar a sua carne, você nunca terá inveja. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós também não seremos invejosos. Por quê? Lá em 1 Timóteo 6, 3 e 4, e aqui está um grande problema de quem estuda a Bíblia. É muito bom estudar a Bíblia, nós temos nossa sobrevivência espiritual, depende do nosso estudo da palavra de Deus, mas olha o que Paulo escreve lá em 1 Timóteo 6 e 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Um grande problema do estudioso da palavra de Deus é querer começar a criar polêmicas e contendas, querer descobrir o que a Bíblia não fez. E a Bíblia diz que estas contendas, estas polêmicas, elas podem fazer surgir a inveja. Então, primeiro, seja de acordo com a palavra. Porque quem não é de acordo com a palavra é que começa a criar polêmica, criar doutrinas, criar heresias, e eles se tornam invejosos. É a Bíblia quem está dizendo. Então, uma forma de evitar a inveja é seguir a palavra de Deus e não querer saber demais o que a Bíblia não diz, não querer criar doutrinas, porque daí nascem invejas. E a outra maneira de nós evitarmos a inveja é exercermos o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, famoso capítulo do amor divino, do amor agape, Paulo diz, capítulo 13, versículo 4, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Então, se eu tenho o amor de Deus, se eu exerço o amor de Deus, se eu deixo o amor de Deus me dominar, eu não serei invejoso, porque o amor de Deus não é invejoso. Por isso que quando nós vemos alguns irmãos ou irmãs serem tesourados nas igrejas, porque estão sendo usados por Deus, nós podemos entender que estas pessoas que estão tesourando não têm o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é invejoso. Mas eu sei que isso não tem. Só estou dizendo aqui porque isto não tem. E isso não é antigo. Tinha gente que até pregava o evangelho por inveja. É Paulo quem escreve isso, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Tem
Tem gente que prega o evangelho por inveja, irmãos. Para afligir. Alguns inimigos de Paulo começaram a pregar o evangelho, depois que souberam que Paulo estava preso, porque se eu pregando o evangelho, ele vai sofrer mais da prisão. Porque vão dizer que ele está propagando a doutrina que ele prega. Isso é muito triste. Isso acontece ainda hoje. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. E quando sofrermos inveja, não nos afligirmos. Quando formos vítimas da inveja, lembremos uma frase de Napoleão Bonaparte. A inveja é um atestado de inferioridade. Quem nos inveja nos é inferior. E olha que este homem, Napoleão, não era crente, mas foi também invejado por muita gente. Despreze. Despreze a afronta da inveja. E não tenha inveja. Ore por aquele que tem inveja, para que ele possa ser salvo. Porque se ele tem inveja, ele é do maligno. Nunca se esqueça que o crente, ele deve agir como diz Paulo lá em Romanos 12 e 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Não chore porque alguém se alegre, nem se alegre porque alguém chora. Mas alegre com quem se alegra, chora com quem chora. Eu disse que a inveja tem muitos filhotes. E a nossa lição fala principalmente da maldade. A maldade, prazer o mal, é um filhote dos maiores da inveja. A gente só faz mal a uma pessoa se o inveja. Porque a inveja é querer mal da pessoa. Agora, o crente não pode praticar o mal. Deus abomina os que se apressam a fazer o mal. Está lá em Provérbios 6, 16 a 19. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Mas leia lá, Provérbios 6, 16 a 19. Deus abomina aqueles cujos pés se apressam a fazer o mal. Só se pratica o mal se se deseja o mal. E a inveja faz com que nós desejemos o mal de alguém. E você não apenas deseja, você vai fazer como Caim. Caim não só desejou o mal, como fez o mal para Abel, matando-o. A prática do mal é abominável a Deus. E não se esqueça da lei da ceifa. Quem semeia o mal, colherá o mal. Não faça o mal. Não inveje o próximo. Porque a inveja é um grave pecado que traz para nós mesmos o mal que desejamos aos outros.